Oh, meus caros, que partida magnífica presenciamos! O Botafogo foi como um raio de sol em meio à chuva. O Palmeiras, coitado, parecia ter confundido o campo com uma passarela de moda, exibindo seus uniformes impecáveis, enquanto o Fogão fazia uma performance de gala. Os gols do Botafogo foram como tapas de luva de pelica, deixando o adversário atordoado e desnorteado. A torcida palmeirense? Ah, pobre alma, mais desamparada do que jardim sem flores. Que triunfo do Botafogo, digno de aplausos e gargalhadas contagiantes. Veja agora a opinião da imprensa. Mas aí o Botafogo, na segunda etapa, no meu modo de ver, volta melhor. Né? A entrada do Segovinha, né? Do Matias Segovia, no lugar do Júnior Santos. São jogadores bem diferentes. Né? O Júnior Santos é um cara de muita velocidade, é um cara de habilidade também, mas força física para chegar, para ter pulmão. Inclusive, o lance do gol do Botafogo, a falta, é uma jogada que ele inicia. Vence lá atrás, sai arrastando todo mundo, sofre a falta que vai gerar o gol. E o Segovia já é um jogador de drible curto, né? Mais insinuante. Não tem nada físico. Não tem nada físico. Inclusive tem mais dificuldade de marcar. Mas ele enfia 2, 3 bolas ontem em contra-ataques sensacionais. Uma, inclusive, o Vitor Sá perde uma chance incrível. Matar do jogo. Era pra matar o jogo ali. Então eu vi o jogo muito por esse lado, né? Acho que o Palmeiras, é claro, é uma decepção. Acho que jogou abaixo do que poderia, sim. Mas não vejo o Palmeiras fazendo um jogo ruim ontem, não. Foi um jogo de pouca contundência e muito mérito do Botafogo também. E tem um detalhe que é fundamental para resolver jogos. Se a gente pega a história dos 12 jogos do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, em vários deles o Botafogo não dominou o adversário o tempo inteiro, mas tem um aspecto que para mim é fundamental no futebol. É forte nas duas áreas. Protege a área muito bem, né? Tem 2 zagueiros que fazem um excelente campeonato, o Adrielson sobretudo, e o Lucas Perry, que é um baita goleiro. E lá na frente é o Tiquinho Soares, né? E eu esqueci uma coisa muito importante. Eu tava falando do Veiga, o Veiga errou um pênalti, que muito difícil de acontecer isso. Muito difícil, né? 4 em 32, né, Joana? Pois é, e 2 ele errou no mesmo... Não sei se considera os 2 pênaltis que ele errou nas oitavas de final da Copa do Brasil, o ano passado contra o São Paulo. Ele erra no tempo normal e depois ele erra, né, nas cobranças alternadas. 2 pênaltis no mesmo jogo. Até aquele momento, o aproveitamento do Veiga era 100%. Ele acertava todos os pênaltis, né? Quando ele pega a bola ali para cobrar, ele tinha um aproveitamento de 28 gols em 32 cobranças e ele acaba perdendo. Então, isso mostra, a gente estava falando que ele não foi bem e aí ele consagra aí essa partida que ele não foi bem exatamente quando ele tem a chance de empatar o jogo e acaba perdendo essa cobrança de pênalti que, como a gente fala aqui, ele é muito difícil de ele errar. E ontem ele errou. Contra-ataque que você falou, acabou de passar. Né? Eu acho que um ponto que você tocou que eu acho que é o fundamental, não só da performance dos 2 times, mas o que me surpreendeu no intervalo, quando ele tira o Júnior Santos e volta com o Matias. Eu também. Além do que você falou, são completamente diferentes. Tinha um componente ali tático que era segurar o Piquerez. Verdade. O ataque do Piquerez. O que acontece? Tem um efeito reverso. Quando ele bota o Matias, ele força o Piquerez a ficar lá atrás e não atacar, porque o Matias vai atacar, como ataca. Então, esse nó, assim, pode-se dizer, é uma coisa que eu não contava. Foi o dedo do Luiz Castro. Ele fez essa jogada acontecer e, por pouco, não saiu o arremate ali, o que ia sepultar o Palmeiras de vez. Eu acho, e aí quando fala de como jogaram as 2 equipes, também não acho que o Botafogo foi brilhante, nem que o Palmeiras foi ruim. Eu acho, sim, o Palmeiras nos números, nas estatísticas, foi superior. Bolas alçadas na área foram 49, se não me engano, 48 bolas alçadas na área, contando muito com os flancos para lançar essa bola na área. E aí você tem um pilar, que o Adrielson, para mim, só não foi melhor no jogo porque tem o Tiquinho, que resolveu a partida, porque o Adrielson joga brincadeira, há um tempo já, né, Botafogo. Ele e o Vitor Cuesta, que é até mais conhecido do que ele, mas ele tem se mostrado um monstro na zaga. Mas essas bolas na área, o Palmeiras jogando até melhor. No primeiro tempo teve mais posse, etc., mas não quer dizer que foi um amasso. Não. Só que assim, você pegar o Palmeiras do ano passado, campeão brasileiro, os campeões recentes, Flamengo e Galo, nos últimos 3, você pega todo o jogo do Palmeiras, do Galo, do Flamengo, eles que venceram, foram superiores? Não. Não. O Botafogo ganha sem ser superior porque também acompanha uma dose cavalar de eficiência, de eficácia e de sorte. Não existe um campeão jogar bem 38 rodadas. Nunca teve isso. Nem o Flamengo de Não. Mas eu tenho questionado aqui que o Botafogo vence jogos que quando o Palmeiras vencia dessa maneira, vocês da imprensa falavam da eficiência do Palmeiras, não é não?
Sim. Nossa, olha como é o Palmeiras, né? Precisamos falar da eficiência Mesmo do Botafogo quando também. o Palmeiras não vai bem, né? Consegue, né? Não está bem dentro do jogo, mas consegue achar um caminho para O Abel se contradisse ontem em cima disso, né? Porque o time dele ganhou várias vezes da forma que ele meio que minimizou a vitória do adversário. Então, E eu acho que a vacilou aí. diferença... Sim, e acho que a diferença do Palmeiras pro Botafogo é o Abel, então a língua dele, uma hora ele paga, tem isso, e a questão das peças. Porque quando o Palmeiras monta um time estelar, que ganha tudo, você espera que todo jogo seja um baile. Então tem essa expectativa. O Botafogo, que é um time não só mais modesto de peça, mas de expectativa principalmente, ganhou. Não importa como ganhou, ganhou. Só que ao contrário do Botafogo com vitórias modestas, modestas que eu digo de placar não ser elástico, vitórias importantes como ontem, esse é o estilo do Botafogo de jogar. É marcado pela intensidade, defensiva, ofensiva, tá o tempo inteiro muita entrega, muito físico, muito um time muito compenetrado, forte, né? muito focado o tempo inteiro. Impressionante. Então, quando tem uma oportunidade, vai matar o jogo. Então, eu acho que, ao contrário do Palmeiras, não é a eficiência. Esse é o Botafogo. O Botafogo joga assim, vai ter uma chance, vai matar o jogo. E o adversário vai pagar a conta de não ter matado o jogo antes. É muito letal esse Botafogo. Não, sabe aproveitar, sabe se segurar, não sabe sofrer, sabe se defender muito bem. Tem um sistema defensivo muito compacto. Então, eficiência, exatamente. Exatamente. Uma bola, pá. Primeira finalização do jogo, já... Bom. Acabou. E a bola pode sobrar no pé de qualquer pessoa, quando a bola espirra na área. Sobra no pé do Tiquinho. E se a gente pega o lance, é curioso esse posicionamento dele, porque ele foge propositalmente de onde geralmente a bola é disputada, que é o centro da área. Alguns centroavantes fazem isso. O Gabriel Barbosa faz vários gols assim no Flamengo. O Luiz Soares no Grêmio já fez vários gols assim na carreira. É uma estratégia. Eles saem de onde a bola vai ser disputada, confiando numa rebatida, porque traz talvez a única preocupação que era possível no jogo, depois do jogo de ontem, né? Depois de saber do resultado, sobre ele ficar ou continuar no comando do clube. Eu sou muito pragmático na minha vida, eu vivo muito hoje. A solidez da nossa família Botafogo não está só assente no Luís Castro. O Luís Castro é só uma peça desse puzzle que todos os dias dá o melhor de si, e todos os outros elementos do puzzle dão o melhor de si para a construção do novo Botafogo. Não sei o que vai acontecer daqui para a frente, sei que hoje ganhámos bem. E é isso que tenho para vos dizer, não tenho mais nada. Tudo aquilo que vai para além disto é o meu agente que domina, eu não domino isso. Ganhámos, estou feliz por ganhar, e me interessa-me agora fechar com os meus jogadores a vitória, e o dia da manhã é outro dia. Professor, mas tem um puzzle aí, né? Quebra-cabeças. Ele só não quis encaixar a pecinha dele direitinho ali no quebra-cabeça, né? E aí, aquele negócio, né? O torcedor do Botafogo fica com não vou dizer nenhuma pulga atrás da orelha. Fica uma galera atrás da orelha, uma galera de pulgas atrás da orelha, porque... Qual é o coletivo de pulgas? Eu não sei, pois é. Vai surgir já. A limitação do meu português não me deixou chegar aí. Mas é isso, né, cara? Porque o que poderia acontecer de ruim pro Botafogo hoje? Justamente isso. Não quer dizer que somente pelo Luís Castro o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro. Não. Existe aí um bom trabalho sendo feito desde o ano passado de prospecção de jogadores, formação de elenco, que tem suas carências, mas melhorou muito em relação ao ano passado. Hoje o Botafogo tem um bom elenco, tem um bom investimento. Só que tem um cara para comandar isso, né? Tem ideias por trás disso, uma comissão que conhece os jogadores, sabe onde mexer. O Marcos citou muito bem aqui a questão do Segovinha. Eu pensei a mesma coisa que ele ontem. Quando ele entra com o Segovinha, eu falei, não é possível. Que loucura. O Júnior Santos deve ter tido algum problema, porque o Júnior Santos estava jogando bem. Ele estava fazendo um bom jogo, estava sendo fundamental para o Botafogo. E aí, de repente, entra um jogador que é muito franzino, né? E o jogo estava físico, estava pegado o tempo inteiro, muita falta, muito duelo. E ele, com a qualidade dele, simplesmente clareia as coisas para o Botafogo. Quem é capaz de entender isso? Quem está todo dia com os jogadores. Se trocar treinador, se chegar alguém para o lugar dele, se ele for sair para o futebol árabe, né? Para o Al Nassr, que tem essa proposta para ele, aí recomeça tudo do zero. Né? E aí essa questão da liderança, de almejar um título, pode ficar um pouquinho mais comprometido. Aguardar o fico de um português é um marco na história brasileira. Né? Tem que ter cuidado o que vai acontecer aí, porque realmente, não só por tudo que o Rodrigo falou aqui,
mas de ter o time na mão e ter a confiança do elenco. Porque o cara fala, é isso. Vai fazer assim, vai dar certo. Eu esperava, e aí é uma questão de expectativa minha, a culpa é só minha, que ele fosse mais enfático na coletiva, no sentido de, não que eu vou, mas eu vou ficar, eu vou cumprir. Ficou muito solto. Eu acho que isso de ficar solto tem que ver com o meu empresário, com o meu agente, a família Botafogo. Isso que dá essa carga, esse caminhão, esse coletivo de pulgas, pode ser, sei lá... Pulguedo. Pulgueiro. Tá Pulguedo. Pulguedo, vou anotar aqui. Pulguedo. É onde tem muitas pulgas, não chega a ser um coletivo. Assim, né? Mas são várias pulgas, né? Mais de duas, tá bom? Então tá. Esse pulguedo aí atrás da orelha do torcedor, porque realmente ele não cravou nada. E eu acho que é absolutamente desesperador se ele sair. Não que... enfim, tudo que o Rodrigo falou aqui, não é que não possa ser campeão, mas ele é o líder, ele é o comandante. Ele quem quase saiu lá atrás, seguraram ele tem um time na mão. É muito difícil. Barreto, ficou parecendo, sabe aquele jogador de 19 anos, que ele faz 20 jogos, se destaca no clube, e aí na saída de campo perguntam pra ele, e aí, você vai pro Arsenal, pro Barcelona, pro Real Madrid? Não, isso aí é meu agente que tá vendo. E o Luiz Castro já é um senhor, né? Um cara muito experiente, poderia se posicionar de outra forma. Eu esperava isso. Sabe como eu entendi ontem? Não que ele não esteja querendo decidir. O recado que ele quis passar foi, gente, a negociação está em andamento. Não está fechada. Uhum. É uma negociação. Sim. Alguém vem e bota 4 salários, 4 vezes o teu salário na mesa, Não. Alguma conversa vai ter. É muito difícil falar, vem, quero nem saber. Não, é difícil. É difícil. Né? Mesmo que não seja o profissional, o agente, o empresário, o staff dele vai querer dar uma olhada. Peraí, vamos ver isso aqui direitinho. Muita gente... Segura a boca aí, vamos ver aqui os números. E aí ele, claro, ele vai poder argumentar, não, mas eu sou feliz aqui, eu estou bem, eu assumi um compromisso, né? Família Botafogo. É o que eu brinquei aqui outro dia, né? Aqueles filmes americanos, aquelas comédias românticas especialmente, tem as listas de prós e contras, né? Pros and cons. Aí o Luiz Castro, a lista de prós dele está enorme. Gosto do clube, consegui convencer a torcida de que o meu trabalho, né? Eu estou na liderança do Campeonato Brasileiro, tenho uma parceria com o John Textor, não costumo largar trabalhos no meio, ele já deu entrevista dizendo isso, né? Eu não peço demissão, se o clube quiser que me demita. Vai enchendo a primeira fileira, na segunda tem 4 vezes o meu salário. Né? Aí o puzzle tá aí, ó. Entendeu? Só precisa de um item do outro lado. Né? Ainda assim tem as pulgas andando por aí. Mas aí tem que ver qual é o peso. E outro detalhe é que o John Textor disse numa entrevista que ia esperar até o fim desse jogo para conversar com o Luiz Castro. Tinha sido um combinado entre os dois. O Luiz Castro tinha ficado de falar com o John Textor sobre a proposta do Al Nassr depois do jogo contra o Palmeiras. Então, assim, naquele momento ali, realmente não tem um elemento concreto para apresentar. Verdade. Eu acho que essa história de estar com os meus agentes foi muito mais nessa linha do que querer dizer, não sou eu que vou decidir. Ele vai decidir, né, gente? Vai decidir, é um profissional maduro. Eu falei, uma coisa assim, o meu agente vai decidir uma coisa e eu vou obedecer. Não, ele vai ter voz na negociação. Eu falei, a expectativa minha, uma coisa minha. Eu esperava que fosse mais enfático, qualquer um dos sentidos. Mas eu acho que são muitas variantes em jogo e tem um momento. Se amanhã ou depois o Botafogo desandar ou não for campeão, não vai chegar uma proposta dessa de novo para ele. Não vai. Não vai chegar, o caminhão aqui. É muito do que ele está fazendo. É só pelo que ele está fazendo, que é muito no Botafogo. Se amanhã ou depois começar a perder ou uma oscilação maior, a proposta passou. Também tem isso. O Raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. A não ser que ele tenha uma constância enorme ano que vem, se der ao luxo de ser campeão brasileiro e poder decidir. Agora eu vou sair, já fui campeão, vou ter a proposta igual. Tem isso também. Isso, só lembrando que o Al Nassr era o clube do Cristiano Ronaldo hoje. Só isso. Uma coisa que também, que na lista dos contras, acho que entra também, porque é quem não gostaria de trabalhar com ele. Chiquinho está jogando mais. Com Nesse certeza. momento. Com certeza. Não um tiquinho, é muito mais. Está fazendo mais gols. Bom,